Voltamos aqui para a gente continuar nosso estudo do Sistema Nacional de Trânsito. E agora a gente vai fazer uma visão de um tema assim bacana, mas assim bem tranquilo, que são os convênios. Olha só, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles são um rol taxativo lá do artigo 7º. Então você tem que levar aqui, antes da gente entender o que seria um convênio, que, olha só, se um órgão ou entidade ele for conveniado a um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, isso não quer dizer que ele vai ser componente do Sistema Nacional de Trânsito. Quer dizer que ele vai estar atuando no trânsito mediante convênio, beleza? Então, questões dizendo da seguinte forma, trazendo o seguinte entendimento. Olha só, a autoridade portuária que fez o convênio, que é o que a gente vai ver aqui agora, após fazer o convênio com o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, com a interveniência do Estado ou município juridicamente interessado, ela passa a compor o Sistema Nacional de Trânsito, certo ou errado? Tá errado, sabe por quê? Porque a autoridade portuária ela vai fazer convênio, mas ela não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Outro exemplo. Câmara Temática. A Câmara Temática é órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, porque nós não vimos ela lá no artigo 7º. No artigo 7º nós temos o quê? CONTRAN, CETRAN, órgão executivo de trânsito, órgão executivo rodoviário, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e JARE. Esses são os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Já a Câmara Temática, ela não é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Ela está vinculada a um órgão, mas não é órgão. Beleza? É isso que eu preciso que você entenda. Órgão do Sistema Nacional de Trânsito, artigo 7º. Os demais vão atuar em convênio ou em cooperação ou vinculados aos órgãos do Sistema Nacional. Agora a gente vai trabalhar sobre o convênio. Tranquilo? Tranquilo. Quem atua mediante o convênio aqui dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Primeiro, a autoridade portuária. Olha só o que fala o artigo 7º-A. A autoridade portuária beleza? Ela vai poder fazer um convênio. Esse convênio ele vai ter que ser obrigatoriamente com quem? Com algum dos órgãos componentes lá do Sistema Nacional de Trânsito. Então vai ser convênio com quem? Com órgãos lá do Sistema Nacional de Trânsito. E é aquilo que eu te falei. Quem são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Aqui, ó, resuminho rápido. CONTRAN, CETRAN, e aí você fala sempre o CONTRANDIF, órgão executivo de trânsito, órgão executivo rodoviário, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e JARE. Aqui eu tenho na União, no Estado, no DF e também nos municípios. Aqui eu também tenho na União, no Estado, no DF e também nos municípios. Resuminho rápido só para você lembrar o que a gente já viu, beleza? Aqui tá só um resuminho. Então, a autoridade portuária, ela vai fazer o quê? Convênio. Convênio com algum dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que são esses, beleza? Esse convênio vai ter que ter o quê? Interveniência. Interveniência de quem? Do Estado. O Estado que está localizado aquele porto ou do município. Estado e município, eles têm que ser o quê? Juridicamente interessados. Juridicamente interessados. Beleza. Olha o que fala lá o artigo 7º-A. Presta atenção comigo aqui, ó. A autoridade portuária ou a entidade concessionária do porto organizado poderá celebrar convênio. Vai celebrar convênio, vai poder atuar no trânsito dentro do porto apenas mediante convênio, beleza? Com os órgãos previstos no artigo 7º. Quem são os órgãos previstos no artigo 7º? São esses aqui, ó. Beleza? Então vai vir na sua prova falando que a autoridade portuária, ela vai poder celebrar convênio com a Polícia Civil. A Polícia Civil é órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Quando for falar de trânsito. A autoridade portuária, ela vai poder celebrar convênio com a Polícia Federal para atuar no trânsito dentro do porto? Não vai poder, porque a Polícia Federal não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Presta muito atenção nisso aqui.
E ele fala mais, com a interveniência do município e do estado juridicamente interessado, para fins específicos de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Olha só o que vai acontecer. Olha só, a gente tem aqui uma tríade, né? A gente tem aqui a autoridade portuária. Essa autoridade portuária, ela quer o quê? Organizar o trânsito dentro desse porto. Para que ela faça a organização do trânsito desse porto, ela vai ter que ir atrás de um órgão que tenha a expertise de trânsito. E esse órgão que tem a expertise de trânsito, ele compõe o quê? Sistema Nacional de Trânsito. Então ela vai buscar um órgão lá do Sistema Nacional de Trânsito para fazer o quê? Um convênio. Beleza, professor. E aí, quem mais participa desse convênio? Quem mais vai participar desse convênio é o Estado ou município. Tá? Esse estado e município, ele é o quê? Juridicamente interessado em fazer o quê? A fiscalização de trânsito naquele porto. Beleza? E onde vai ser a área de fiscalização desse convênio? A área de fiscalização desse convênio vai ser toda a parte física do porto, inclusive os terminais. Ou seja, vai englobar toda a área daquele porto, inclusive os terminais de embarque e desembarque de carga. Beleza? Esse é o nosso primeiro convênio, mas a gente tem mais, tá? Tem outros, né? A gente tem mais 2 principais convênios aqui. Qual é o nosso outro convênio? A gente já falou, né, na realidade. A gente tem a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela atua no trânsito? Ela atua no trânsito. Atua fazendo o quê? Ela atua fazendo a fiscalização. Ela faz essa fiscalização através do quê? Através do policiamento ostensivo de trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito. Qual é a finalidade desse patrulhamento ostensivo de trânsito? É a prevenção e repressão dos delitos e também aquilo previsto lá no artigo 144, parágrafo 10º, que é a segurança viária. Beleza? Então, policiamento ostensivo de trânsito. E ele vai fazer isso aqui mediante o quê? Mediante convênio. Vai ser mediante convênio, ou seja, o policial militar aí do seu estado que não tem convênio com um órgão de trânsito, com circunscrição sobre a via, ele pode autuar você? Ele não pode autuar você, porque se ele não tiver convênio com o órgão executivo de trânsito, ele não autua. Ele não trabalha no trânsito, porque ele só vai trabalhar no trânsito por expressa determinação aqui do CTB se ele tiver mediante convênio. Tranquilo? Tranquilo? É só mediante convênio. Leve isso para sua vida. Ah, professor, eu fui multado por um policial militar. O que eu faço? Vá até o órgão executivo de trânsito do seu município ou do estado e veja se esse policial militar ele atua mediante convênio. Se ele não atuar mediante convênio, ele não pode autuar ninguém no trânsito. Beleza? Próximo órgão que atua mediante convênio. A gente tem aqui uma peculiaridade, artigo 25A, que são os policiais da Câmara, né? E do Senado. Professor, policial da Câmara e do Senado, ele vai poder trabalhar como agente da autoridade de trânsito? Ele vai, filho. Ele vai. O artigo 25A traz isso para nós. Olha só, 25A. Beleza? O artigo 25A fala que ele pode, mas ele vai poder fazer isso aqui de que forma? Mediante convênio. E convênio com quem? Presta atenção. Com o órgão com circunscrição sobre a via. Beleza? Órgão com circunscrição sobre a via. Órgão executivo de trânsito lá do Distrito Federal. E onde que ele vai poder fazer essa fiscalização de trânsito mediante convênio? Nas adjacências do Congresso. Acabou, filho. Tem que fazer isso aqui. Não tem o que fazer, beleza? Lá nas adjacências do Congresso. Ponto.
Nós temos 3 órgãos que atuam mediante convênio. Aqui são os portos organizados que vão fazer o convênio com qualquer dos órgãos do Sistema Nacional e vai ter a interveniência obrigatória ali de quem? Do Estado dos municípios juridicamente interessados. Perfeito, tá tranquilo até aqui. Qual é o nosso próximo órgão que tem competência mediante convênio? Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem a competência de policiamento ostensivo, que vai buscar a prevenção e a repressão do quê? Dos delitos, e também vai buscar a segurança viária, que está prevista lá no 244, parágrafo 10º. Beleza, faz isso mediante o quê? Convênio com o órgão executivo de trânsito do município ou do estado, ou lá do Distrito Federal. Acabou, porque se não tiver convênio, não atua no trânsito. Não tem convênio, não atua. E também nós temos aqui os policiais da Câmara e do Senado, que vão atuar no trânsito mediante o quê? Convênio lá com o órgão com circunscrição sobre a via. E esse convênio, e essa fiscalização vai se dar onde? Nas adjacências do Congresso Nacional. Então, o policial do Senado, mediante convênio, ele pode fazer uma autuação de trânsito em Goiás? Ele não pode, porque é nas adjacências do Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo, né? Essa parte é uma parte mais tranquila, mas que você deve levar para a sua prova com muita calma e muita tranquilidade. Tranquilo? Vamos aqui só rapidão mesmo, ler aqui o nosso artigo 23 para você entender de que forma acontece o convênio com a Polícia Militar. Olha só. Compete à Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito. Ela tem alguma outra competência aqui? Não. A competência é de fiscalização, através lá do policiamento ostensivo de trânsito. Quando e conforme convênio firmado com agente do órgão ou entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviário, concomitante com os demais agentes credenciados. Ah, professor, no meu estado tem policial rodoviário militar. Tem. Ele tem convênio com o órgão executivo rodoviário. Por isso ele é um policial militar rodoviário. Beleza? Agora, professor, eu tenho aqui na minha cidade a polícia de trânsito, polícia militar de trânsito. Sim, a polícia militar de trânsito tem um convênio com o órgão executivo de trânsito do município. Beleza? Só atua fiscalizando mediante convênio. Próximo é lá o artigo 25A. Olha só o que o 25A fala. Os agentes dos órgãos de polícia da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, que se referem lá no inciso 6º do caput do artigo 51 e no inciso 13 do caput do 52, que tem as competências do Senado e da Câmara, respectivamente, mediante convênio. Tem que ter a porra do convênio, que senão não atua. Com os órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-la ao órgão competente, nos casos de infrações cometidas nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais de sua responsabilidade, comprometer objetivamente os serviços e colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Então presta muito atenção, porque o convênio é muito específico, adjacências. Beleza? Beleza, tranquilo? E aí, agora a gente vai para o nosso próximo tema e eu aguardo você para que a gente possa explodir isso aqui e você entender tudo.